Salmo 63, Salmo de Davi, verso 4. Ele diz: assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Amém? Somente esse daí, já oramos. O irmão Luciano já orou por nós, pelas ofertas também. Louvado seja o Senhor. Rompendo em fé. Outro dia nós cantamos, né? Cantamos aquela, creio que é a vitória do Senhor, né? E aí eu estive pensando sobre uma mensagem para compartilhar com a igreja nesta noite. E aí logo me veio à mente o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 8, onde ele diz: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Eu falei: Senhor, poderíamos meditar numa palavra falando a respeito desse gesto, deste ato de orar, né, levantando as mãos. E aí eu fui pesquisar alguma coisa e olha o tanto de mensagem que tem sobre mãos erguidas. Eu achei interessante, né? A gente não descobre tudo, né? Tudo já está descoberto, e a gente vai lá minerar um pouquinho para trazer uma instrução para a igreja. Eu lembro de quando eu era pequeno e nós participávamos de uma igreja. O nome era a Paróquia São José, no bairro que a gente morava. Não éramos praticantes, né? Não éramos assíduos na reunião, lá nas missas, nos encontros. Mas eu lembro que uma certa vez foram distribuídos alguns livros e tinha lá algumas ilustrações. E exatamente num estudo onde falava de adoração, obrigado, pastor, onde falava de adoração, veio na minha mente a lembrança de um desenho que tinha lá, como adorar a Deus, né, mais ou menos isso. E aí tinha um desenho com um monte de homens, na verdade um monte de gente com as mãos erguidas. E foi isso que eu lembrei. Não é muito comum hoje em dia, né, você ver uma congregação, no momento de louvor e adoração, estar todos com as mãos erguidas, né? Quase não se tem mais este ato. Na verdade, você vê um ou dois elevando as mãos, até mesmo nas orações, né, com a instrução, obviamente, biblicamente, não existe um padrão para isso, né, em termos de postura de adoração, de oração, né, estar todos com as mãos erguidas, levantadas. Né, alguns preferem não levantar, outros ficam com a mão baixa, com a cabeça baixa, outros erguem as mãos. Mas você imagina agora uma igreja num momento de adoração toda com a mão erguida. Né? Eu imagino assim, isso pode ser, estou partindo desse pressuposto, né, de que eu vi aqui, pode ser uma especulação, mas eu imagino assim o mover de Deus. Porque levantar as mãos tem alguns significados biblicamente. E aí quando eu coloquei o tema para esta mensagem, eu coloquei mãos erguidas, vitória garantida. Mãos erguidas, vitória garantida. E eu confesso que colocar um título como esse foi achei meio um tanto pentecostal, né? Porque a gente ouve muito essa palavra vitória no meio do movimento. E não estou falando nada assim contra os nossos irmãos, né, do movimento pentecostal. Não, pelo contrário, eu vejo que eles colocam muito em evidência algo que Cristo conquistou para nós, de fato, que é a vitória do Senhor, né, na cruz, vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte, vitória sobre o mundo, vitória sobre o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Então, em Cristo Jesus, nós somos vitoriosos. Amém? E aí, aparentemente, ficamos tímidos na questão de colocar isso em evidência, de gritar em alto e bom som de que somos vitoriosos em Cristo Jesus. Até porque existem certos momentos da nossa caminhada, da nossa vida, em que estamos passando por alguma situação em que nos priva de externar esse sentimento de vitória, não é verdade? Estamos um tanto abatidos, semblante caído, a glória do Senhor desvaneceu-se da nossa face, como foi na face de Moisés, e aí nós ficamos, será que somos vitoriosos? Nós começamos a duvidar
daquilo que Cristo fez por nós. Isso é um problema, né? E eu fui ler um pouco a respeito disso, desse tema, do ato, o que significa estar com as mãos erguidas. E em diversas passagens bíblicas vemos os autores fazer menção a esse gesto. E por conta disso, devo pressupor que haja algum significado instrutivo para a igreja, amém? Pode ser que haja, e seria interessante analisarmos à luz das Escrituras. São usadas em diferentes contextos e, em alguns casos, expressam significados distintos, o que me deixou mais maravilhado ainda falar sobre essa expressão, né? Porque não significa simplesmente adoração, né? Se tem algum outro significado, algumas aplicações também, e é sobre elas que eu quero falar aqui nessa noite. E a primeira que eu quero falar dentro deste tema, que é mãos erguidas, vitória garantida, é de que levantar as mãos significa clamar por socorro. Amém? Levantar as mãos significa clamar por socorro. No Salmo 28, verso 2, diz assim: ouve a voz das minhas súplicas, quando clamo a ti por livramento, quando ergo minhas mãos em direção aos santos dos santos. Olha só que maravilha. Ouve a voz das minhas súplicas, quando clamo a ti por livramento. Eu lembro de ter lido alguma coisa e também há uma ilustração, ou melhor, uma comparação muito interessante que faz todo sentido quando um dos comentaristas dizem que uma criança, por exemplo, na sua tenra idade, o primeiro momento que ela pressente perigo ao seu derredor, quer seja medo, né, quer seja por algum tipo de perigo, qual o primeiro gesto da criança? Levantar as mãos. Né? A Cris deve saber muito bem, né, Cris? Toda hora um menino levantando as mãos. Isso porque a criança, no seu momento de perigo, de angústia, de aflição, né, qualquer tipo de sentimento que coloque, que faça ele externar, né, um tipo de medo, ele vai buscar alguém, aquilo que é maior, aquilo que ele sente segurança e confiança, que é pai ou mãe. Não é verdade? Então é por isso que no primeiro momento de perigo ele levanta as mãos. E não seria diferente se o pai dos pais, né, o pai de todos os pais, aquele que é o padrão de todo pai, Deus não estivesse atento para o momento em que nós fizéssemos esse clamor. Clamor significa gritar em alto e bom som, porque essa deveria ser a nossa atitude, a nossa ação em momentos de perigo, de angústia e aflição. Recorrer àquele quem pode nos livrar da situação. Foi exatamente isso que o salmista fez. Ele clama por socorro, né? Ele reconhece que caso o Senhor não lhe responda, é provável que ele pereça. Por isso Davi pede: não fiques indiferente comigo. Quando oramos, precisamos ter a certeza de que o nosso Deus nos ouve e que nossa oração é importante para Ele. Querido, é muito comum hoje, principalmente no período em que nos encontramos, um período humanista, num momento, como é que se diz, onde o homem está em evidência, em que no momento de angústia ou de aflição, recorramos primeiramente àquilo que está ao nosso derredor. Quando passamos por problemas financeiros, por exemplo, a primeira coisa que nos vem à mente é um familiar, um amigo, um ente querido que é um pouco mais abastado que nós, em que de repente, será que ele não pode me ajudar? Não é verdade? Será que ele não pode me ajudar? Passando por problemas de família, nós sempre recorremos a alguém, obviamente, que tem um pouco mais de experiência, que pode nos instruir. Isso é natural de nós, dos homens, isso eu falando de maneira genérica, né? Isso é natural da nossa parte, recorrer àquilo que está ao nosso redor, aquilo que é mais perto, aquilo que é mais palpável. Mas o salmista Davi, ele nos dá o exemplo de que o primeiro sinal de angústia, de aflição,
ou o pressentimento de perigo, a primeira iniciativa da nossa parte é recorrer ao Deus de Israel. É o recorrer ao Deus da nossa vida, ao Deus Todo-Poderoso. E Ele é quem vai nos direcionar até nos dar o livramento, até resolvermos ou solucionarmos a nossa situação. Primeira coisa, nós ouvimos isso constantemente quando falamos a respeito de enfermidade, né? Quando nos encontramos num estado de enfermidade, como cristão, nós devemos, primeiro recorremos a Deus. Primeiro recorremos ao médico dos médicos. E depois Ele vai nos direcionar, né, aquilo que, porventura, não é que Deus não pode, Ele é o Deus do impossível, mas existem coisas que Deus deixa para o homem exercer. Então Ele nos direciona, Ele move toda a nossa história, toda a nossa situação, Ele coloca-nos nas mãos de médicos capazes, competentes, para que aquilo que venha resolver o nosso problema de saúde seja feito com excelência, pelas mãos de homens que Ele dotou de dons, para que isso fosse feito para o louvor da glória dEle. E ainda assim, glorificamos a Deus pelo resultado excelente, pela nossa recuperação. Primeiramente, a Deus. Primeiramente a Deus. Olha o caso, né, do nosso pastor Cleilson, por exemplo. O médico, eles chegam no consultório, o médico, você é pastor? Então ore por mim. O pastor, eu já estou orando por você desde a gente te conhecer. Porque esse é o nosso papel. Colocamos diante do Senhor a nossa súplica, a nossa necessidade, a nossa condição, demonstrando assim também a nossa real impotência e também dependência daquele que nos criou. E aí então Ele vai conduzindo toda a nossa situação. Então, primeira coisa que eu quero falar do ato de erguer as mãos. Levantar as mãos significa clamar por socorro. Segunda coisa, dentro desse mesmo ponto aqui, é de que podemos levantar as mãos também por nossos irmãos, familiares e também uns pelos outros. Eu quero compartilhar com você o texto de Êxodo capítulo 17. Olha só que acontecimento foi aqui. Quero ler com os irmãos esse texto para ficar um pouco mais claro para nós. O Êxodo 17, vamos ler a partir do verso 8. Quando os israelitas pelejam contra os amalequitas. No verso 8 diz assim, preste atenção. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai, e peleja contra os Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão, ou cajado. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e o puseram por baixo dele, e ele nela se sustentou. Arão e sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol, e Josué desbaratou Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é minha bandeira. E disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Olha só, os irmãos prestaram atenção aqui. Queridos, aparentemente, para nós pode ser um ato simbólico, mas por trás da iniciativa, nós podemos acrescentar
também o exercício da fé. Moisés pegou o cajado e ergueu, crendo que no momento em que ele estava com o braço erguido, Israel sairia vencedor, e era exatamente isso que acontecia. Um símbolo de vitória, um símbolo de que Deus estava com ele, era um símbolo de que o Senhor estava pelejando por ele, enquanto ele estava com as mãos erguidas, porque ao erguer as mãos, ao mesmo tempo que o povo pelejava, ele estava adorando a Deus e atribuindo a ele vitória, atribuindo a ele glória. E existiam momentos em que o braço cansava, obviamente, né? O nosso corpo cansa, então quando caía o braço que ele cansava, aí acontecia o contrário, né? O povo inimigo já estava quase vencendo o povo de Israel. Então e Arão perceberam e ajudaram ele a erguer os braços. Fala, vamos vencer juntos. Sabe o que é isso? Erguendo as mãos em favor do povo. Queridos, a pergunta aqui para nós é: quantas vezes erguemos as mãos para o alto num ato de clamor, pedindo pela vida de alguém, pela vida de um irmão, pela vida de um parente, pela vida de alguém que está perecendo num cenário de pecado, quer seja nas drogas, ou na bebida, ou na prostituição, ou tantos outros pecados que assolam a vida do homem caído. Quantas vezes já dissemos: Senhor, com as minhas mãos erguidas, eu creio que o Senhor vai vir em favor desta vida. Com as mãos erguidas, eu declaro vitória sobre a vida do meu irmão. Talvez para nós seja só um símbolo, mas acrescente fé e você vai ver o que Deus vai fazer. Céus e terra Deus vai mover para que a nossa vitória seja garantida. Então podemos levantar as mãos em favor do nosso próximo, familiares, amigos e irmãos. Segundo ponto, levantar as mãos significa perseverar também. Eu achei interessante isso porque encontrei a proposta, né, desse título aqui no Salmo 88. E eu também quero ler com os irmãos. Salmo 88. Ele começa dizendo assim, é um salmo de lamentação. Ó Senhor, Deus da minha salvação, preste atenção, dia e noite clamo a Ti. Dia e noite. Cheguei à Tua presença, a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura. Eu vou ler, são 18 versos, mas eu quero ler para os irmãos, para você sentir, querido, o desespero do salmista aqui. Como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos sobre mim, pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o meu rosto,
de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar, desde moço, sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim, eles me rodeiam como água, de contínuo a um tempo que circundam. Para longe de mim, afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Meu Deus, eu li este salmo e eu fiquei angustiado. Aparentemente é um dos salmos mais tristes de todo o livro de Salmos. Existem salmos que têm a mesma pronúncia, querido, mas tem os salmos também, eles têm também salmos, eles estão agregados ali de fé, de confiança, finalmente uma esperança e vitória, mas o Salmo 88, no entanto, é sombrio do começo ao fim. Ao mesmo tempo em que ele se sente desamparado, ele já chega à conclusão de que tudo aquilo que ele está passando é a ira de Deus sendo derramado por ele. As pessoas se afastam, ele está angustiado, mas uma coisa nós percebemos neste salmo, e ele faz questão de mencionar, ele diz que dia e noite ele clama pelo Senhor. Em nenhum momento este salmista diz, olha, eu não vou procurar mais a tua face. Ele diz, é o Senhor quem está escondendo o rosto de mim, mas eu a todo instante vou continuar erguendo as minhas mãos e buscando a tua presença. Buscando a tua face. O salmo é a oração de um homem que sofre incessantemente. Ele reclama da terrível e dura opressão que leva à beira da morte. No entanto, dia e noite ele invocou o Senhor. E na aplicação deste salmo aqui, fazendo uma comparação, nós encontramos Cristo. O Cristo que se fez carne, que se fez homem, que deixou ser subjugado pelas privações da carne, e um dia após outro sofrendo, mas algo lhe servia de motivação até a conclusão do plano do Pai, que era fazer a vontade do Pai. Em um determinado momento, Cristo, no momento de angústia e de aflição, suando frio, suando gotas de sangue, ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Sabe qual que era o desespero de Jesus, querido? Não era o sofrimento iminente. Era o fato de Deus estar prestes a virar as costas para ele. O maior desespero do homem. O maior temor que pode nos sobrevir, querido, isso, se você quiser pensar, tentar imaginar isso deveria causar terror, medo, desespero. Seria o exato momento em que Deus viraria as suas costas para nós. Imagina isso. Mas nós conhecemos o Deus que nós temos. Um Deus de compaixão, um Deus misericordioso. Um Deus que entregou o seu próprio Filho por amor de nós. E como outro dia falamos aqui na mensagem, porventura não nos dará, juntamente com seu Filho, todas as coisas? Com certeza Ele nos dará o livramento. E é nessa certeza que, independente se Deus responde agora ou não, se estamos no silêncio, se estamos num momento sombrio, de escuridão, de tormenta ou de abandono, não importa. Nós sabemos o Deus que nós temos, o Deus que nós servimos. E é nessa certeza que nos mantemos e permanecemos de mãos erguidas, clamando pela presença de Deus, clamando por uma resposta. Isso é perseverança, isso é crer que uma hora ou outra, esse Deus vai inclinar os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. É isso que nos cabe, o exercício da fé. É isso que ele diz. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer. É na fé que nós, um dia após o outro, querido, estreitamos o nosso relacionamento com Deus. É no exercício da fé.
Terceiro ponto, levantar as mãos significa adoração. No Salmo 134, verso 2, Salmo 63, verso 4, que é o que nós lemos, ele é um gesto que indica que o objeto de louvor e adoração é o Senhor. Levantar as mãos ao Senhor Jesus no louvor e adoração é reconhecer a autoridade máxima que Ele é. É reconhecer o senhorio dele sobre a nossa vida, sobre a igreja, sobre a nossa família. É dizer que as nossas vidas estão nas mãos dele. Que estamos desarmados de todo o nosso orgulho, soberba, de nossas vontades, de nossa vaidade, de que nós nos despojamos de tudo aquilo que desagrada a Deus. E estamos prontos a receber de Deus o seu renovo, o seu Espírito Santo. Isso é adoração. Erguer as mãos é dizer: Senhor, eu estou rendido ao Senhor. Eu sou cativo do Senhor. Eu estou preso, envolvido, Deus, na tua graça, Pai. E as minhas mãos levantadas dizem que tudo que eu tenho entrego ao Senhor nesse momento. Mas as mãos erguidas também querem dizer que eu posso receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem para mim. Isso é adoração. Simplesmente nos rendemos ao Senhor de boa vontade e com alegria, sabendo que Ele é o nosso único Senhor e Salvador. Isso é adoração, isso é entrega. E quando adoramos e louvamos a Deus com as nossas mãos levantadas, estamos dizendo a Ele: eu me entrego à Tua perfeita vontade, aos Teus planos para a minha vida. Digo sim a tudo que o Senhor planejou para mim. Eu não estou dizendo, querido, que você, a partir de hoje, agora tem que ser de mãos levantadas. Eu não estou falando isso. O ato, o gesto, como eu disse, ele é apenas um símbolo, fica a seu critério ou não. Mas o cerne da questão aqui, ele parte de um coração transformado, de um coração quebrantado, grato a Deus. É um coração novo, porque aquele que não reconhecia o senhorio de Deus era um coração de pedra, e a palavra de Deus diz que Ele quebrou esse coração. Ele nos deu um novo coração. Esse coração que me motiva a ter ações e gestos de louvor e adoração a Ele. Eu não importa se é sentado, se é em pé, se é de mãos erguidas, queridos, não existe um padrão. Mas faça, e quando fizer, faça com esse entendimento, com essa intenção. E o quarto e último ponto, para levantar as mãos, elas precisam estar limpas. Elas precisam estar limpas. Salmo 24, que nós cantamos outro dia aqui, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. O triunfo de Jesus, voltando para a glória. Mas alguns versos antes, ele diz, o salmista diz: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Ou seja, Senhor, quem entrará na tua presença? Ou, Senhor, quem é que vai te adorar? O salmista diz: é quem tem as mãos limpas. Quem tem um coração puro. É este que pode adentrar o Santo dos Santos, ou melhor, que pode entrar à presença de Deus. As mãos simbolizam trabalho. Quando eu ergo minhas mãos limpas para Deus, eu estou dizendo: tudo o que eu vou fazer na minha vida, Senhor, é para o louvor da Tua glória. É para o benefício do Teu reino. É para a construção da Tua igreja. Eis aqui as minhas mãos limpas. Não é trabalhar para o mundo, trabalhar para a vanglória, trabalhar para o nosso luxo. Isso nos priva da benevolência de Deus. Deus não inclinará seus ouvidos à nossa súplica.
quando estivermos com as mãos sujas. Levantar as mãos sujas é levantar as mãos para outros deuses. Mas Deus conhece os seus. E a eles concede vitória. Mãos erguidas, vitória garantida. Amém? Essa é a mensagem que eu quero compartilhar com a igreja nesta noite.